estarmos em casa. Boa noite, amigos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos aqui. Que bom que vieram todos se juntar a nós, ao Grupo da Paz, nessa nossa casa de orações tão maravilhosa, tão abençoada, tão cheia de graças, tão cheia de luz, tão cheia de paz, tão cheia de amor. O amor de Jesus e o amor de Nossa Senhora que se fazem presentes entre nós. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam todos bem-vindos. Com uma grande alegria que nós temos aqui hoje. Para ter um momento especial, para buscar algo que nós viemos buscar, mas para ter esse encontro especial. O encontro com Jesus Cristo. Parece que é tão difícil quando a gente fala assim, né? Mas o encontro com Jesus, sim, com Ele. Porque se alguém veio por minha causa, porque alguém cura, o homem cura, não é verdade. Quem cura é Jesus. Então, para que Ele cure você, você tem que ter um encontro com Ele. Nós servimos a Ele, somos servos dEle. O Grupo da Paz. Quem veio a primeira vez, seja bem-vindo. Quem está vindo toda semana, seja bem-vindo. Que maravilha que vocês estão aqui com a gente. Para ter mais um momento especial. É tão grandioso quando nós viemos, esses 2 dias da semana que nós reencontramos aqui, é para esse momento. É para o abastecimento. É para me abastecer. Para mim poder voltar amanhã para um novo dia. Para mim poder começar amanhã um novo dia de trabalho, de luta, por aquilo que eu preciso. Lutar, cada um tem o seu jeito, sua maneira, cada um com a sua dificuldade, um pela doença, um pelo trabalho, enfim. Cada um tem o seu problema. Mas a essência veio do único Deus para todos. Todos nós precisamos da mesma essência. A essência que vem de Deus. A essência é Jesus Cristo. Se você veio aqui essa noite, você vai ter um momento. Não importa qual a tua religião, não importa quem você é, não importa o que você faz. Jesus é pai de todos os filhos. De todos. De todos. Não importa a tua cor. Não importa no que você trabalha. Não importa se você tem um diploma ou se você é analfabeto. Não importa. Ele nos ama do jeito que somos. E Ele nos conhece não é pela religião, é pelo coração. Então, prepara nessa noite o teu coração para que Jesus Cristo possa ter algo especial com você. Porque isso é individual. É para cada um. Vocês não podem usar as minhas palavras para pedir algo para Deus. Vocês têm que usar de vocês. Deus quer ouvir a voz de vocês e não a minha. A minha Ele ouve todo dia. Todo dia. Todo dia eu e Ele tivemos grandes momentos. Como essa tarde. Essa tarde eu não pude trabalhar, porque eu trabalho. Eu não pude trabalhar. Essa tarde eu não pude trabalhar. Eu fiz muitas orações, eu parei, eu não podia. Eu voltei para as orações, eu melhorava, eu precisava orar de novo e eu estou aqui. E agora eu estava ali atrás, eles estavam me esperando e eu estava ali, Senhor, 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 vem comigo. Por que tudo isso? Porque há muito sofrimento e Deus sabe de todo o sofrimento. Deus sabe de cada pensamento de agora que estão pensando, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que vocês vieram fazer. Deus sabe o que vocês vieram buscar. Seja aquele que veio buscar por uma doença ou aquele que veio pela curiosidade para conhecer. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A casa de oração pratica o amor. E Jesus é o amor. Deus é o amor. Se você veio, fica tranquila que você está no local aonde a oração e o amor prevalece. É pelo poder do amor. É a fé que nos traz aqui. E a oração que faz com que nós fiquemos muito próximos de Jesus Cristo e a nossa obra de caridade. A obra de caridade não é ficar em casa, lá na minha casa, rezando por alguém, ou eu mandar alguém entregar uma cesta básica em meu nome. Isso não é obra de caridade. A obra de caridade é quando eu me sacrifico por alguém, pelo meu irmão. Não importa quem seja.
é que tem que ser um necessitado. Eu vim para ajudar as pessoas que precisam. Eu vim para ajudar. Eu vim por amor. Nós viemos por amor. O grupo vem por amor. Nós servimos. Nós temos aqui toda semana, em nome de Jesus. Os milagres que Ele fez, não é um nem dois, é vários. Isso nos enche de alegria. Isso nos dá certeza que esse é o verdadeiro caminho. O que leva alegria é quando a gente conhece, sente, vê algo acontecer do nosso lado. Do nosso lado. Muitas vezes, algumas pessoas têm um problema, reclamam muito da vida. Você busca Deus e não reclama. Agradeça pelo teu sofrimento. E diga para Ele, Senhor, eu estou em Tuas mãos. E me dê um presente. Eu tenho a doença tal. Me cura, Senhor. Passa uma vez, você vai falar com Ele do teu jeito, da tua maneira, e depois passa a agradecer. Agradece. Diga, Senhor, obrigado por ter me curado. Não, mas ainda dói a tua mão. Mas Ele vai me curar. Ele não me curou hoje, mas amanhã eu vou amanhecer bem. E essa palavra de colocar nas mãos de Deus, colocar e acreditar no impossível, nasce o milagre. Um dia você vai acordar e vai dizer bem assim, nossa, o que eu tinha não tenho mais. O Senhor me curou. Mas vocês precisam de ajuda. Muitas vezes vão pedir e não vão alcançar sozinhos. Deus, como Ele conhece as nossas dificuldades, Ele escolhe um filho e Ele capacita ele. Ele ensina, Ele doutrina. E eu faço aquilo que vocês não fazem. Eu me preparo para poder vir trazer para vocês a verdadeira palavra, que é o amor. Eu me preparo. Não pense vocês que eu durmo uma noite inteira, não. Eu durmo quando Ele deixa. Mas Ele me chama. Ele me determina o que eu tenho que fazer. Eu faço por vocês. Por isso que vocês precisam das minhas mãos para ser curados. Porque eu faço por vocês. Eu faço aquilo que a maioria não faz. Eu largo meu trabalho, a minha casa, largo tudo. E vou ter um momento com Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes eu deixo de passear, porque eu tenho um encontro com o Senhor. Muitas vezes eu estou com algo preparado para hoje à noite e eu não posso participar. Chega na hora, uma hora antes, Ele manda me recolher. E eu abro mão da minha vida por vocês. Eu abro mão. Hoje, eram 11 horas, eu estava cansado, vou para casa, hoje é quarta-feira, para mim é um dia sagrado, é um dia abençoado. Vou descansar para a noite. E quando eu cheguei em casa, eu deitei um pouquinho. Me deu uma dor no estômago tão forte, mas tão forte, que eu tive que pedir socorro para minha secretária, que eu não pude, para me trazer uma água. Desesperador. Mas a senhora era muito forte, parecia que eu ia morrer. Eu pus a mão no meu estômago, eu botei a mão no meu estômago e comecei a falar com ele. E eu pedi para ele, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Eu comecei a clamar por ele, aclamar e tal. Nossa, a dor é forte, parecia que ia abrir tudo, parecia que eu disse, será que chegou a hora de eu morrer, né? Acho que não. E eu comecei a conversar com ele, fui pedindo. Em minutos, 2 minutos, a dor vai embora. E eu tenho sinais. Sinais é para rezar por alguém. Sabe o que eu sinto? Eu sinto o sofrimento da humanidade por alguns segundos. Eu sinto dores, eu sinto algo, e isso é o que nós vamos passar. A humanidade vai passar. Os sofrimentos que vamos ter. Porque quando há uma tempestade em um certo lugar, não pensa que só aquelas pessoas sofrem. Os outros que estão do lado também sofrem. Existe família, existe amigos. Então o sofrimento é no geral. Quando você vê uma destruição, como houve em Santa Catarina, que destruiu uma cidadezinha lá, há um grande sofrimento. Ninguém fica feliz porque alguém perdeu a sua casa. Ninguém fica feliz porque alguém perdeu o seu emprego. Ninguém fica feliz porque o seu filho morreu acidentado. Essa felicidade não é de Deus. Isso nos comove. Então há um sofrimento. Se isso não te comove, não existe o amor em você. Então você não conhece Deus. Tu não tem que ter o sofrimento, mas você tem que se comover
com o sofrimento dos teus irmãos. É aí que eu faço parte. Quando eu sei, eu me coloco e vou lá. Senhor, misericórdia daquele povo. Senhor, misericórdia daquelas pessoas doentes. Senhor, misericórdia daquela família que perdeu o filho no acidente, que perdeu o pai, perdeu a mãe. Eu vou lá e peço ao Senhor para confortar aqueles corações. Eu nem conheço as pessoas. Mas Jesus veio e disse que veio foi pelos doentes. Não foi pelos sãos. E Ele deixou essa missão para nós. Nós devemos ajudar nossos irmãos. Ajudar. Ajudar. Se estão distante, eu levo a minha oração. Deus sabe que eu estou fazendo oração para aquelas pessoas. E os anjos vão lá e confortam aquelas pessoas. Pelo poder das nossas orações. Então, quando você pensa só em você, lembra que Deus não está feliz com você. Não é para te levar o sofrimento dos outros para você. Não. O sofrimento de cada um é de cada um. Não é, o dela não é meu, o meu não é de vocês. É meu. Mas tenha misericórdia de mim. Faça uma oração pedindo a Deus que me cure. Que me dê aquilo que está me faltando. Que dê comida ao mendigo. Que cure os doentes. Que volte aos hospitais. Que vá até os presídios e cura o coração daqueles homens que estão lá. Aqueles seres que não são do bem, são do mal, mas, Senhor, tem misericórdia. Tu pode transformar. Tu pode transformar qualquer um coração. E o Senhor vai ter misericórdia. Mas Ele vai te proteger. Quando tu lembra do teu irmão, Ele te protege. A proteção que nós precisamos. É nós que precisamos. Quando tu faz por alguém, Deus te protege. Eu entrego a minha vida e tudo que me pertence nas mãos de Jesus Cristo. E todos os dias eu digo para o Senhor, muito obrigado por ter cuidado de tudo que me pertence. Eu agradeço Ele todos os dias. Se eu estou no meu trabalho, eu agradeço pelo trabalho. Se eu estou sentado lá na minha sombra, lá fora, no interior, lá onde costumo ir, eu olho para a natureza e, Senhor, nossa, como é maravilhoso, Senhor, as tuas maravilhas que tu fez para nós, fez para mim. Esses pássaros cantando, Senhor, esse arvoredo lindo, cheio de frutas, flores maravilhosas que saem nessa época. E eu começo a falar para Ele. Ele me conhece. Jesus me conhece. Porque todos os dias nós temos momentos, eu e Ele. É o melhor amigo que eu tenho, é Jesus Cristo. É um amigo maravilhoso. E Ele é muito simples. Nossa, Ele é muito humilde, muito simples mesmo. Porque Ele vai onde eu estou. Não importa onde eu esteja. Seja lá no interior, seja aqui na praia, seja aqui na casa de oração, seja na minha casa, seja numa festa que eu estiver jantando. Ele vai estar comigo. Se alguém passar mal e me pedir ajuda, eu dou a mão e eu te dou certeza que ficará curada. Mas eu tenho que me comportar. O me comportar é não alimentar as coisas ruins, aquilo que não me pertence. Viver na presença de Jesus tem que amar a palavra dele. Amar a palavra. A palavra dele para mim é um bálsamo precioso, eu me alimento dela. Eu tenho todos os dias pelo menos um pedacinho. Eu tenho que ler ou eu tenho que ouvir. Todos os dias. Aquilo me falta. Sabe, é como se eu não tivesse me alimentado durante o dia. Porque eu não posso alimentar só o meu corpo, eu tenho que alimentar minha alma também. Como o meu corpo é vivo, a minha alma também é viva. E eu me alimento da palavra. E todos os homens deveriam se alimentar. O homem está preocupado com o trabalho, com as coisas do dia a dia, vive no mundo moderno, faz coisas erradas. Nossa, que eu fico muito triste. Se eu pudesse, eu chegava em todos. Posso tirar a venda dos teus olhos para te enxergar Jesus? Para te ir para a luz. Porque hoje do mal nos atrai com coisas bonitas que nos engana e depois nós perdemos a essência de Deus e um dia nós vimos a realidade. Que quando vem o sofrimento. Se você tem um grande sofrimento, você vive na escuridão. Você não vive na luz. Quem vive na luz tem paz. Paz. É tranquilo. Tem uma paz, nossa. A paz que eu sinto, não tem dinheiro que pague. E o melhor de tudo, isso é tão grandioso e eu não preciso comprar. Eu tenho de presente. Esse Jesus que eu falo, esse Deus maravilhoso, Ele é o dono da paz. E Ele não vende, Ele dá. Tudo que Jesus dá para nós é por amor. Jesus não cobra nada de ninguém. Jesus não quer o dinheiro de ninguém. Jesus nunca me cobrou nem um centavo. E olha que Ele já me fez... Nossa, Ele já me transformou. Me transformou. Tudo que eu aprendi foi com Ele. Não foi no colégio.
E não foi o homem que me ensinou. Eu não fiz faculdade. Eu só sei escrever meu nome. Mas a Bíblia eu leio com as mãos. A palavra dele eu ponho no meu peito e eu aclamo a ele. Todos os dias eu faço isso. Eu jamais vou dormir sem botar a Bíblia no peito e aclamar a ele. Porque amanhã, quando eu acordar, um novo dia, na noite ele vai me cuidar. E quando eu acordar de manhã, ele vai me guiar a cada passo. Vai me proteger. A minha família, as pessoas que me seguem, as pessoas que compreendem, seguem, vivem a presença dele, para que nós não tenhamos sofrimento. Eu posso sair na rua agora e sofrer um acidente. Mas se Deus está comigo, eu não vou sofrer. Nada vai me acontecer. Eu não vou ser assaltado nunca. Porque eu não saio sem convidar ele. Jesus Cristo vem comigo. Eu vou viajar. Me protege. Senta no banco do meu carro, mas aqui na frente. Senta aqui comigo. E ele vai comigo. Quando eu chego no final da viagem, primeira coisa, Senhor, muito obrigado, já chegamos. Agora, qual é a porta que eu entro aqui? Lá vou eu. Final de semana maravilhoso. Volto para minha casa cheio de alegria, cheio de coisas boas para contar para os meus filhos, para minhas filhas. E quando eu volto à minha casa, em paz. Meu trabalho em paz. Por que o homem fecha os olhos para Deus? Por que o homem só pensa nas coisas do homem, se não nos leva a nada? O final é triste, é sofrimento. Vem a idade e nós vamos pagar um preço alto. E Deus disse que nós viemos aqui não foi para sofrer, viemos aqui para ser feliz. Feliz, viver os dias felizes. Como diz ele, aproveita, comem, bebem do dinheiro que tu ganhou, aproveitam a vida, que é a única coisa que nós vamos levar com nós. É a única coisa. E o que nós vamos deixar é aquilo que fizemos de bom. Até algum tempo algumas pessoas vão lembrar, depois vão ficar esquecidos também. Viver na presença de Jesus é ser obediente. Deus conhece nós é pelo coração. Se Deus conhece nós pelo coração, a primeira coisa que nós vamos fazer é perdoar. Tirar o sentimento, tira a mágoa, tira o ódio. Perdoa as pessoas. Não importa o que fizeram, não importa. Perdoa. Peça para Deus, Senhor, abençoa o César e cura o coração dele. Então tu entrega o César para Jesus Cristo. Abençoa a pessoa que não gosta de você. E lembra antes de dormir que tu tem que abençoar todos os necessitados. A todos, para agradar a Deus. Tu tem que fazer algo de extraordinário. Que graça teria se eu fizesse oração só para minhas filhas e para minha esposa? Que graça teria eu ficar lá na minha casa o dia de hoje e não vir ajudar vocês? Eu ficar lá com a minha família? Minha família não tem sofrimento, não tem dor, estão todo mundo empregado, todo mundo bem. E o meu irmão? Porque somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus. Não temos diferença nenhuma. A única diferença de um para o outro é o caminho que nós tomamos. Sabe quando você toma o caminho errado e depois vem o sofrimento? Essa é a única diferença. Mas nós somos iguais, do começo ao final. Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Um Deus cheio de compaixão, um Deus cheio de misericórdia, um Deus maravilhoso e um Deus amigo, muito amigo. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Eu queria que todo mundo conhecesse, eu queria que todo mundo louvasse com amor, que cantasse, sabe, que explodisse o coração de alegria, que você colocasse em primeiro lugar Jesus. Que você substituísse Ele por algumas festas, substituísse Ele por tudo, e vivesse uma vida mais simples, mais simples. Eu não aprendi a falar palavras difíceis. Eu não sei nem escrever. E não me faz falta. A minha paz, o que eu tenho, o que eu sinto, eu jamais vou perder. Porque eu jamais vou desobedecer a Deus. Eu sinto uma alegria tão grande de viver. Eu sinto uma felicidade tão grande no meu coração, que tem dia que nem parece que eu moro aqui, no meio de todo esse tumulto. Parece que não é real. Eu não consigo compreender que as pessoas vão fazer o que fazem. Meus olhos ficam observando e eu fico ali e digo, meu Pai, como é que eles não te enxergam? Como é que eu te enxergo e eles não te enxergam? Por quê? Porque os olhos deles estão vendados. Foi isso que ele me respondeu. Então, permita que eu tire a venda dos olhos de vocês. Quando eu for
abençoar vocês, vou pôr a minha mão no coração de vocês, vou pedir ao Senhor, dai a paz aos teus filhos. Para que vocês tenham paz, uma grande paz, para que vocês amem a Jesus e busquem essa paz. Você vai viver de uma forma diferente, a tua vida vai ser transformada, vai ser mudada. E você vai lembrar sempre, Jesus, o nosso Senhor. Vamos essa noite nos preparar para ter esse momento. Vamos nos preparar. Primeiro a gente vai ouvir a palavra de Deus. E eu quero que vocês acolhem a palavra do Senhor. Acolhe com o coração, com a alma, acolhe a palavra. Deixa eu introduzir dentro de vocês. Depois nós vamos fazer uma oraçãozinha. Antes de trazer vocês para as cadeiras. E depois que vocês escutarem a palavra de Deus, vocês não fazem oração. Vocês só vão falar com Jesus Cristo. Quando fizer a leitura, vocês vão escutar. Vocês vão permanecer com os olhos fechados. E depois todos vocês vão falar com Jesus. Vão falar. Eu vou pedir para ele, Senhor, desça até aqui. Toca no coração de cada um. Acolhe a cada pedido, a cada oração, a cada testemunho. Ele vai acolher. Então eu vou pedir para vocês, sentem nessa cadeira e relaxem. Relaxem sempre, sabe, bem à vontade. Se preparam para ouvir a palavra de Deus. Deixa teu coração aberto para que ela introduza dentro de você. Nós vamos distribuir algumas Bíblias que nós temos, não é muita, mas nós vamos fazer assim, ó, dividem. Até 3 pessoas podem usar a mesma Bíblia, tá bom? Para que todo mundo saboreie, né? O que é grandioso, a palavra do nosso Senhor. Sabe, quando nós vamos nos preparar para buscar a graça de Deus, é uma preparação. Ninguém encontra Jesus gritando. E ninguém encontra Jesus Cristo em desespero, em choro. Não é assim. Você primeiro tem que se preparar. Uma preparação é uma concentração. É um momento de oração, mas a pessoa que está do nosso lado, nós temos que tratar ele como irmão. Como irmão. Quando vocês chegaram na entrada ali, alguém te acolheu, não acolheu? Acho que a maioria, todo mundo foi acolhido. Jesus Cristo faz exatamente com nós. Então, quando tem alguém sentado ao teu lado, procura sentar do lado de alguém e depois, na hora de usar a palavra de Deus, se aproxima, encosta a mão, divide, chama teu irmão, pega a mão dele, bota em cima da tua Bíblia, ajuda, sabe? Demonstra esse amor. Porque falar do amor é muito fácil, eu quero ver demonstrar ele. Amar não é falar, amar é viver o amor. Amar é tu acolher, começa pela tua família. Primeiro Deus. É acordar de manhã e tu olhar para o céu e dizer, Deus, maravilhoso, obrigado. Nossa Senhora, Mãe, obrigado por cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Porque Nossa Senhora é a Mãe de Jesus Cristo e ela cuida dos filhos, cuida da nossa família. Então assim você começa o dia. Mas se eu não não praticar esse amor na minha casa, eu tenho uma família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Eu começo pela minha mulher. Eu tenho minha mãe que eu cuido. Eu começo por eles, com um bom dia. Com um abraço. Eu tenho filhas, quando eu encontro minhas filhas, não importa que horário eu encontrei, mas vou encontrar, eu dou um abraço, eu dou um beijo. Bom dia, minha filha. Benção, pai. Deus te abençoe, minha filha. Um abraço. Nós ganhamos abraço, isso todos os dias. O amor tem que ser alimentado. Quando você der alguma coisa para alguém, um prato de comida, não dê para os outros ficar sabendo, mas dê escondidinho, mas dê com amor. Dê aquilo que tu gosta, não aquilo que tu vai botar fora. O que tu gosta, o que tu ia comer. Divide o teu prato. Faz com amor. Lembram, Jesus Cristo sabe o que vocês pensam. Se alguém acha que engana alguém de alguma coisa, não engana. Ninguém engana Jesus. E quando você vai sentar ali alguém no momento de oração, não esquece que você tem que se aproximar. Nós vamos ver esse momento de Jesus Cristo, vão dar as mãos, vão ser unidos. Porque todos precisam. Todos precisam. Não há quem não precise de Jesus aqui. Eu preciso. Eu preciso. E quando dá a mão, dá de verdade. Acolhe, se preocupa. Dá tua mão, coloca aqui, puxa ali, senta mais à vontade, ajuda, ajeita. Se eu não enxergo alguma coisa, mas meu amigo enxergou, eu vou mostrar para ele está com dificuldade. Vamos ser os olhos para aqueles que estão vendados. Vamos ser a luz para esses. Eu vim para ajudar, porque Jesus me ajuda. Quando eu tenho uma dor, eu já disse, eu não vou no médico.
Eu não tomei remédio para dor. O meu remédio para dor é Pai Nosso e Ave Maria. E as minhas mãos. E eu não preciso mais nada. É só isso. Mas quando eu vejo alguém necessitado, mesmo que seja mendigo, vou lá, pego na mão dele e pergunto se ele precisa de ajuda. Ou acha que eu estou com medo de botar a mão e pegar alguma doença dele. Não. Deus está comigo. Se fosse assim, eu não podia rezar e colocar a mão nas pessoas. Na semana passada ou na outra, não lembro, mas os mendigos estavam aqui dentro e eu rezei para eles. Eu busquei na mão, trouxe até na frente. Essas mãos não pegam nada. Ao contrário, essas mãos são sãs. Não pega doença nenhuma. 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 Só pega coisas ruins quem é mau. Quem tem um coração ruim. Quem tem maldade. Quem mente. Quem trai. Quem rouba. Esse eu pego as coisas ruins. Mas o homem de Deus não pega. Família que é unida em casa, família que faz oração juntos, não acontece nada. Deus cuida de nós. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Nós é que não cumprimos com os nossos deveres. Muitas vezes viramos as costas para o vizinho, porque o vizinho grita muito na casa dele. Abençoa ele. Não maltrata, abençoa. Demonstra o amor. Pede para Deus ter misericórdia e curar ele. Pede para Deus tirar aquele sentimento do coração dele. Se ele bebe, diz para Deus curar ele. Ele não precisa saber, mas Deus sabe o que tu quer, o que tem no teu coração. Você tem que fazer com o teu coração e não te preocupar com os outros. Te preocupa com você. Eu me preocupo só comigo. E eu posso ajudar as pessoas. Eu posso. Eu não tenho problema, eu não tenho doença. Graças ao meu bom Deus, eu não tenho nada. Sou muito rico, eu tenho Deus. Deus, porque aquilo que o dinheiro não compra, o meu Deus me dá. A paz ninguém compra, ninguém pode. E eu tenho abundância. A minha eu dou para vocês e nunca vai esgotar a fonte. Eu dou a minha paz para vocês. A minha paz é muito grande. E eu ganho em abundância. Todos os dias. O Senhor repõe em quantidade. Nunca vai secar. Eu alimento essa palavra. Eu vivo essa palavra. Eu amo esse Senhor. Eu quero viver na presença dEle. Um dia eu vou embora. Todos nós vamos embora. E eu preciso plantar para poder colher. Eu estou semeando o amor. Eu estou levando o amor junto comigo. Para o dia que eu for embora, ser colhido pelo Pai do amor, que é Deus, que é Jesus Cristo. De uma coisa que ninguém vai escapar. É da promessa de Deus. De um dia levar nós de volta para casa. Um dia vai levar nós. Vai um após o outro. Feliz do homem que encontrou Jesus. Feliz do homem. Antes da hora. Porque nós não soubemos, mas antes da hora do Senhor chegar, eu encontre Ele. Porque depois que Ele chega, não adianta mais. Voltem. Recomecem. Reconheçam. Diga, Senhor, me perdoa por todo esse tempo. Voltem para casa. Voltem para viver junto com Jesus. Foi de onde nós viemos e para onde nós vamos. O amor prevalece. O amor pode tudo. Com o amor nós vencemos tudo. Vivam essa noite como se fosse a última, para amanhã ser um novo dia. Um dia de alegria, um dia de paz. De muita paz. Para que vocês voltem para casa e quando acordar de manhã lembrar. Nossa, ontem eu tive um grande momento com Jesus Cristo. Ele me deu uma grande paz, eu dormi uma noite maravilhosa. E os grandes milagres que Ele vai fazer essa noite, como Ele faz todas as outras. Esses são guardados aqui dentro. Algumas pessoas exporam ali, mas que ali é 1%. 1% do que o meu Senhor já fez. Grandes milagres. Grandes. Amém? Vontade nas cadeiras, relaxe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fechem os olhos. Relaxem. Se concentrem na palavra. E a palavra de hoje está em Tiago. Paciência nas provações. Considerai
que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Demos graças e glória à palavra do Senhor. Mantenham-se concentrados, de olhos fechados. Não fazem oração, converse com Jesus Cristo. Só nós vamos fazer. O grupo vai rezar, fazer uma oraçãozinha e vocês levam o pensamento de vocês e falam com Jesus Cristo. Diga para Ele o que você veio buscar, o que você precisa. Peça para Ele se você tem pouca fé para Ele aumentar. Peça para Ele aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você quer da tua vida, para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho. Diga para Ele tudo, ou aquilo que você é feliz, que Ele te deu grandes presentes. Nossa, Senhor, eu estou tão feliz porque Tu me desse esse presente. Tu me deu uma viagem, Tu me deu um filho, Tu me deu um trabalho, Tu me deu uma casa. Ele fica feliz quando nós agradecemos Ele, quando nós reconhecemos que foi Ele que nos deu. Vai aclamando a Ele, vai falando com Ele, vai dizendo para Ele quanto você necessita, quanto você ama. Você abençoa ele, Senhor. Toca no coração de Deus para que sinta, Senhor, a tua presença, a presença de Deus, anjo. Vem, Espírito Santo de Deus, em misericórdia. Deus maravilhoso, acolhe, Senhor, os pedidos desses filhos e entrega-os em tuas mãos. Cubra, Senhor, os teus filhos com o teu precioso pão. Deus te trouxe aqui para aliviar. Vida
ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Demos graças e glória à palavra do Senhor. Sabe, eu tinha a impressão que eu estava praticamente sozinho. Eu achei que não tinha, você tinha ido tudo embora. Não me pergunta por quê. Eu achei que estava vazio. Quando eu olhei para cá, que eu vi vocês todos sentados, eu disse, Senhor, eles não foram embora. Eles ficaram. Vocês não sabem quanto Deus fica feliz quando você fica para dizer, Senhor, muito obrigado. Para fazer um encerramento, para louvar Ele. Jesus, Nossa Senhora, Deus, ama quando nós cantamos para eles. Aí você diz assim, mas eu não sei cantar. Eu sou nossa, eu até sei falar alguma coisa, mas cantar é terrível, né? Mas Jesus disse que eu vou ter a perfeição quando eu chegar lá, porque eu vou continuar cantando. Do meu jeito, da minha maneira, louvar a Deus e adorar Ele. Nossa, pode até ser feio, mas o meu coração é cheio de alegria quando eu canto para Ele. Você que veio hoje, o que eu percebi, assim, o que eu vejo em vocês? Os corações muito tristes. A maioria das pessoas tem, a maior doença é o coração. O coração tem sentimento, o coração tem dor. Tem dor porque quando não há paz na nossa casa, família, quando não há o sofrimento. Existe uma dor. Um pai, para uma mãe, para um filho que despreza um pai, para um filho que não entende o pai, não compreende a mãe, um filho que ele é autoritário, ele achou que ele é o dono do mundo e sai fazendo todas as coisas erradas, destrói com o coração do pai e da mãe. Mas nós não podemos trazer os filhos adultos no colo, nós não podemos mais. É que lá atrás nós falhamos, nós não cuidamos deles. Nós não ensinamos como deveríamos ensinar. É conhecer a palavra de Deus. É mostrar para eles que Deus existe, que nós temos que ser obedientes, que nós não podemos praticar o erro. Ensinar a diferença entre o amor e a mentira.
A bondade e a maldade. Quando nós ensinamos isso aos filhos, na presença de Deus, os nossos filhos vão ter essa essência, e eles não vão se perder. E eles não vão trazer tristeza para nós, vão trazer alegria. Alegria. Será que eu posso dizer isso? Eu tenho filhos. Será que eu posso dizer isso? Minha esposa está por aí? Está ali. Como é a nossa casa? Tem paz? As filhas brigam muito com nós? Você é minha esposa, então é a mãe. Quem é que conhece a minha casa de verdade? Você conhece? Você também conhece? Então vou perguntar para você que levantou o dedo primeiro ali. Na minha casa, quando vai lá, tem discórdia, tem briga, alguma coisa? Tem paz e alegria. A minha família senta na mesma mesa para comer juntos, todo mundo? Todos sentam e rezam antes de comer. Tem sorriso? Muito, muito. É uma festa. Tua casa é uma festa. Amém. Obrigado. Eu não paguei ninguém para dizer isso. Isso é real. Vocês são convidados para ir na minha casa. Participar do banquete. O banquete, quando eu falo de riqueza, eu falo de Deus. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida em abundância, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho. Eu vivo isso. Isso é muito grandioso para um homem nos dias de hoje, porque os homens, a maioria se perderam. Querem viver no mundo moderno. Eles não querem viver na simplicidade. Jesus é simples, Jesus não vai onde tem luxo, ele vai aonde tem amor, onde tem caridade, onde tem humildade, aonde acolhem ele, aonde usam a palavra dele, aonde se alimenta da palavra dele e põe em prática. É ali que Jesus se faz parte. Um dia eu não sabia que eu sonho era ver minhas filhas crescidas, ser mulheres, né? E um dia minhas filhas cresceram. Mas quando minhas filhas eram pequenas, um amigo meu olhou para mim e disse assim, ó, até os 7 anos, o máximo 10, vão ficar perto de você, depois você não vai, elas não vão nem chegar perto de ti. E me doeu meu coração, porque eu amo tanto. Como é que eu vou criar uma filha para ela com 10 anos não querer estar perto de mim? Mas eu lutei, eu fui em busca daquilo que eu vi na palavra, do bom pai. O bom pai não dispensa varinha. Faça com que o seu filho chore hoje para você não chorar amanhã. Você que não deu o limite ao seu filho, você chora hoje. Você que deu, você não chora. Porque ele te respeita. E você não tem que maltratar o filho, mas dar carinho, dar amor. Educar é dizer não, dar limite. Porque os meus olhos enxergavam aquilo que as minhas filhas não enxergavam. Eu não maltratei. Eu acompanhei, trabalhava o dia inteiro, mas tirava tempo para cuidar delas. E hoje eu tenho orgulho das minhas filhas. Eu tenho orgulho porque eu ganho abraço todos os dias. As minhas filhas me ligam para dizer que me amam. As minhas filhas me abraçam. As minhas filhas me beijam. As minhas filhas, se eu precisar de alguma coisa, elas vêm correndo para ajudar o pai. Para ajudar. Porque eu preciso delas. E a Bíblia diz, um dia tu vai precisar dos teus filhos. E os teus filhos vão ser como uma flecha na mão de um guerreiro. De utilidade. Para mim, que vou ficar velho, eu vou precisar das minhas filhas. E o amor permanece entre nós. Esse amor que é alimentado. Porque elas não são mulheres, eu brinco igual. Eu sento para dar colo. Elas estão sentadas do meu lado, eu estou fazendo carinho. Carinho. Mas quando o assunto é sério, minha filha, isso não é bom para nós, não. Você errou o assunto. Eu dou limite até hoje. São casadas, todas as 3. Mas há uma paz, uma união. Esse amor verdadeiro vive dentro de mim. Permanece na minha casa. E aonde eu vou, eu espalho o amor. Nós temos que começar pela nossa casa. Então você que tem um coração cheio de sentimento, que está aqui hoje, não vou falar que está de fora, daqui, os que estão aqui. E são uns quantos, não são poucos não. A maioria, a minoria está com o coração em paz. A maioria não está. A maioria não está.
A maioria precisam. Começam a perdoar mais e abençoar as pessoas que não gostam de vocês. E acolher os filhos de vocês. Perdoa os filhos, não corrige eles. Peça para Deus corrigir. Peça para Deus corrigir. Não corrija os teus filhos. Seja o exemplo. Trata bem. Se ele te maltratou, não responde, vira as costas e deixa. Diz para ele, a mãe te ama, o pai te ama. Quer continuar rebelde? Deixa, mas fala para a Nossa Senhora, te ajoelha para ela e diz, mãe, eu entrego o César, o meu filho, em tuas mãos. O César é rebelde, mãe, ele é teimoso, mãe. Mãe, ele não me obedece. Mãe, ele faz isso de errado. E isso me dói. E tu sabe que eu sou mãe, tu também é mãe. Tu teve o teu filho. E tu vai cuidar dele para mim. E tu vai começar a abençoar ele. Quando tu abençoar teu filho, sem guardar os sentimentos, sem guardar mágoa. Não importa o que ele falou para você. Perdoa. Perdoa. Entrega ele nas mãos de Nossa Senhora e perdoa. Todo dia de noite você vai dizer assim, mãe, muito obrigado por cuidar do meu filho, dos meus filhos, do César, mãe. E a mãe vai começar a acalmar eles. Ela vai proteger eles. Vai proteger. Aquilo que nós não podemos fazer, ela pode. E ela faz. E um dia os teus filhos vão estar junto de você. Se você continuar fazendo igual a eles, seja o exemplo. Não xinga, não briga, não corrija. Dá um abraço. Aquilo que você faz tempo que você não faz, dá um abraço. Você vai fazendo aquele carinho e vai alimentando esse carinho. A partir de hoje, não importa se ele tem 50 anos. Se eu chegar em casa agora, minha mãe não enxerga. Minha mãe mora comigo. Mas se eu chegar em casa e minha mãe chama, meu filho, vem cá que eu quero te dar um abraço. Nossa, isso para mim é a melhor coisa do mundo. Eu sempre digo para ela, mãe, tu não enxerga, mas fala comigo. Pode dizer qualquer coisa, pode falar até da chuva, do vento, pode falar que tu não enxerga, o que tu quiser, mas fala comigo. Eu quero, mãe, quero que tu fale comigo. Pode me perguntar 10 vezes, mas é a mesma coisa, não te preocupa. Eu só quero que tu fale comigo. Esse é o meu trato que eu tenho com ela. Sou um ser humano, sou um homem, cheio de defeitos. Mas eu não minto. Eu também nunca traí. Nem minha família, nem meus amigos, ninguém. Eu sempre penso, eu não posso fazer isso. Isso o meu Senhor vai ficar triste comigo. E eu me corrijo todos os dias. Vivo uma paz tão grande, tão maravilhosa, que vocês não têm ideia. Comecem a buscar. Te corrija dos teus erros, não dos teus filhos. Vocês corrigem você, porque nós primeiros temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o espelho. Eu tenho que ser o espelho de um bom pai. Um pai justo, um pai honesto, um pai trabalhador, um pai amoroso, amoroso com os filhos, com a esposa, um pai carinhoso, um pai que corrige, mas um pai que dá carinho. O pai que para dar um abraço. O pai que brinca. Eu sou um pai que brinco ainda com as minhas filhas. Eu ainda brinco com elas. A minha neta. Ela quer morar na minha casa. Pai, eu vou morar lá com o vô e com a avó. Vou morar com o vô. Os pais de hoje não têm paciência. Ela tem um problema, eu tenho que entender. Eu tenho que compreender. E eu tenho paciência. Porque a minha alegria é minha família. A minha riqueza é minha família. O bem mais precioso que eu tenho na terra é minha família. Do céu é Deus, acima de tudo e de todos. Mas depois do meu Senhor, a minha família. O bem mais precioso, a minha riqueza. A minha família é tão grandiosa que não tem ouro que se compare. Não tem. Nunca levantei um dia e disse assim, nossa, eu estou com raiva da minha filha. Meu Deus, se minha filha adoece, eu derramo em lágrimas. Família é o bem mais precioso. A nossa família. Não corrijam depois de velho. Não xingam. Não diz que estão errados. Não chama de inútil. Não faça isso. Pergunta, meu filho, tu não quer ajudar a mãe a fazer isso? Meu filho, não quer ajudar o pai a fazer isso? O pai está precisando. E vocês vão ver como a vida vai mudar. A vida, ela é feita por amor. E ela vive por amor.
E ela é construída por amor. Ela é alimentada pelo amor. Se eu chegasse em casa brigando, todos os dias, se eu chegasse em casa, fosse cuidar da televisão e deixasse as minhas filhas, eu não teria o que eu tenho. Mas primeiro as minhas filhas. Primeiro de tudo, Deus e as minhas filhas, minha família. Terceiro lugar, o trabalho. E hoje, para a maioria, primeiro lugar, o trabalho. Primeiro lugar, Deus. Segundo, família. O bem mais precioso. Eu tenho pedido para Deus que Ele abençoe as famílias que se separaram. Famílias que se destruíram. Famílias que tomaram um caminho errado e o anjo do mal separou. Quem separa as famílias do anjo do mal? E eu venho pedindo para Deus que Ele me dê a sabedoria. Que o que eu posso ensinar às famílias que estão recomeçando de novo. Porque Deus diz assim, ó, arrumai uma companhia para a tua velhice. Todos nós, quando ficar mais velho, a gente precisa de uma companhia. Se um adoece, o outro não ajuda. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Isso é a palavra de Deus. Isso é a vontade dele. Mas só tem uma coisa. Se você se separou e casou com outro, você vive em pecado. Essa é a palavra de Deus. Então, uma boa parte da humanidade vive em pecado. Aí vem na casa de oração, pede graça para Deus e Deus não vai dar. Vai melhorar, tu vai sentir a presença dele, tu vai sentir uma paz, mas no outro dia vai voltar o sofrimento. Então nós vamos começar a pedir perdão a Deus pelos teus erros. Não crucifica, não diz que é o marido, não diz que é a esposa. Se preocupa com você. Não diga quem é o errado. Errados são os dois. Não é um só, não. É os dois errados. Então, para nós recomeçar uma vida nova, Deus nos dá outra oportunidade. Deus é maravilhoso. Se vocês conhecem Jesus Cristo, vocês vão ver a transformação da vida de vocês. E aí Deus vai dar essa oportunidade de nós ter outra companhia. Tem um segundo, mas existe um processo. Primeiro é o arrependimento do erro passado e pedir perdão a Deus. E depois pedir permissão para ter um novo relacionamento com outra pessoa. E ele dá. E você vai viver muito bem. Mas Ele não quer que você traia. Se você ter outro relacionamento, o segundo, por exemplo, você tem que ser fiel. E uma das coisas que Deus cobra do homem, seja fiel. Fidelidade, fiel. Seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu marido. Se todo mundo conhecesse a palavra de Deus sobre o casamento, quando Deus fala da esposa, é tão bonito o que Deus fala, eu tenho certeza que 99% das pessoas não iam se separar. Não iam. Não iam. Iam alimentar o nosso casamento. Porque o casamento tem que ser alimentado. Alimentado. Não é porque eu estou 38 anos, nega velho. 38? Ah, mas eu estou ficando velho. 38 anos de casados. Vocês acham que eu tenho vontade de sair para a rua, para os lugares? Não. Quando eu me arrumo para sair é com a minha namorada. Ela é minha namorada. A minha eterna namorada. Ela é minha paixão. Ela é a mulher que eu amo. Ela é a mulher mais bonita desse mundo. Saímos nós dois, nós saímos, nós jantamos, nós dançamos. É uma noite maravilhosa. Tu acha que Deus não vai me proteger? Acha que Deus não vai proteger a minha família? Tu acha que Deus vai deixar alguém entrar na minha casa e fazer alguma coisa enquanto eu não estou? Não. Deus vai estar comigo. Deus disse que é para mim ser feliz com a minha esposa. É para ela ficar bonita para mim e eu ficar bonito para ela. Isso é bíblico. Está escrito na palavra. É para nós sair, para nós aproveitar, para nós dançar. Ele diz, bota vestes brancas, te veste, de ficar bonita. Então, se Deus quer que eu seja feliz, por que eu vou destruir o que eu tenho de melhor? Que é minha família. Mas é para mim ser feliz com a minha família. E hoje, por isso que há um grande sofrimento. Não é bonito a separação. É destruição. É sofrimento. Sofrimento. O anjo do mal nos separa e depois nós vimos o erro. Depois nós vimos, depois de tudo que aconteceu, que a gente se dá conta. Nossa, por que eu não fiz diferente? Por que eu não mudei? Então, quando a gente começa uma união assim, começa a oração junto. Não vão dormir os dois sem dar as mãos e fazer uma oração de agradecimento a Deus. Dizer para Ele que vocês estão felizes, que vocês são felizes. É que Ele vai continuar abençoando.
para que esse amor permaneça, viva entre nós, permaneça entre nós. Só Deus me separa. Só Deus me separa. Mais ninguém. Só Deus. Ele vai nos levar, mas vai demorar. E eu vou viver os bons anos ainda, cheio de alegria, até o último dia. E depois lá em cima, ele vai ter um lugar legal para nós, né? Vamos ficar juntos também. Vou dizer para ele que não separe. Senhor, se tu me roubar lá de cima, eu vou ficar muito triste. Continua como... Gente, tem que existir o respeito, tem que existir compreensão, nós temos que ter paciência. Paciência. Não vou corrigi-la. Mas tem alguma coisa que ela não gosta de mim, ela pediu para Deus. Deus, muda ele. Tira a braveza dele. Deus me corrigiu, me ajudou, e assim foi eu com ela. E se tornamos perfeitos. Um casal perfeito. Um casal feliz. Um casal que está contente. Um casal que não reclama da vida. Temos sempre sorrindo. Amém? Amém. Você sabia que quando vocês começaram... Por que Deus mandou falar da família? Ah, tem tantas pessoas de vocês que estão tristes por causa da sua família. São bastante, não são poucos. E Deus colocou o exemplo para vocês. O exemplo. Há muitas pessoas que vêm, pregam a palavra, mas não têm uma família de verdade. Eles fazem porque existe um interesse. Eu tenho que manipular as pessoas, mostrar que parece que eu sou feliz, mas na verdade não são. Né? Muitos pregam a palavra e traem a sua família. Mentem para vocês. E daí o Espírito Santo de Deus não está com vocês. Não está com esse homem. Para que tem que ser puro e verdadeiro. Para que o Espírito Santo permaneça sobre nós. Lembram quando vocês forem para casa? Convida a Nossa Senhora para ir junto com vocês, para levar vocês para casa. Se você realmente quer que Deus vá para a tua casa, abre a porta e olha para cima e diz assim, mãe, vem comigo, entra para a minha casa, vem morar comigo e seja minha luz e me conduz. Proteja meu filho que está ali, o teimoso, está ali meu marido que bebe, está lá minha filha que briga comigo. E eu que sou ranzinza, mãe. Não penso que você é santo. Eu disse, mãe, eu que sou ranzinza, eu que sou exigente. Vem e nos ensina, seja luz. Tem dificuldade no trabalho? Mãe, eu trabalho. O meu trabalho é esse, vem comigo. E vá ter meu trabalho. Esse é meu trabalho. Mãe, essa é a minha dificuldade. Eu preciso de alguma coisa aqui. Mostra para ela, fala para ela. E faz 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Antes de dormir. 5, todos os dias. Fala com ela e faz 5 Pai Nosso e 5 Ave Maria. Todos os dias. Você vai sair? Pode ser na noite. Não importa onde for. Embarcou no carro, faz 5 Pai Nosso e Maria e diz para ela, mãe, vem, senta no nosso meio aqui para nos levar e trazer essa viagem. Do passeio. Passeio. Para o trabalho. Para o colégio. Faz. E depois você conta para mim. Depois você conta para mim. Conta se a tua vida não vai ser transformada. Você não vai ter problema de acidente, não vai ter problema de assalto, nada. Os homens, porque Deus tem anjos e coloca para nos ajudar. Quem nos protege são os anjos de Deus. Deus tem milhões de anjos. Está ali, é o exército de anjos dele. É os anjos que cuidam de cada um de nós. Amém? Vamos então ficar de pé, cantar e louvar para nós agradecer a Deus.
De Deus, cuida de nós. Cuida, mãe, de nós. Mas somos teus filhos, precisamos de ti, mãe. Mãe, abençoa os doentes, mãe. Abençoa os mendigos. Abençoa, mãe, as pessoas que não gostam de nós. Abençoa a nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos e todos os seres. Entrego todos, mãe, em tuas mãos. Ó Deus maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Pelas pessoas, Senhor, que tu curaste, os milagres que tu fez, Senhor, diante de nossos olhos. Muito obrigado. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Demos graças e glórias. Porque o Senhor é bom. Demos graças e glórias. Porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai.